Você já se sentiu que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim o vento é contrário e o mar da sua vida está agitado? No evangelho de hoje, os discípulos, eles passam exatamente por isso aí. E é nesse momento que nosso Senhor Jesus Cristo se aproxima e diz: coragem, sou eu, não tenha medo. Fica comigo até o final deste vídeo, porque essa palavra pode trazer paz para a tempestade que você está vivendo hoje. Imediatamente, ele obrigou os seus discípulos a subirem para a barca, para que chegassem antes dele à outra margem, em frente de Betsaida, enquanto ele mesmo despedia o povo. E, despedido que foi o povo, retirou-se ao monte para orar. À noite, achava-se a barca no meio do lago, e ele, a sós em terra, vendo-os se fadigarem em remar, sendo-lhes o vento contrário, foi ter com eles pela 4ª vigília da noite, andando por cima do mar, e fez como se fosse passar ao lado deles. À vista de Jesus, caminhando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e se assustaram. Mas ele logo lhes falou: tranquilizai-vos, sou eu, não vos assusteis. E subiu para a barca junto deles, e o vento cessou. Todos se achavam tomados de um extremo pavor, pois ainda não tinham compreendido o caso dos pães. Os seus corações estavam insensíveis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, Jesus, ele manda os discípulos entrarem no barco e seguirem à frente, enquanto ele fica para rezar. Os discípulos obedecem, mas logo enfrentam uma grande dificuldade. O vento era contrário e o mar estava agitado. Essa cena se parece muito com a nossa vida. Às vezes estamos fazendo tudo certo, obedecendo, caminhando com fé, e mesmo assim surgem ventos contrários, lutas inesperadas e cansaço. Os discípulos remavam com dificuldade, estavam cansados, com medo e se sentindo sozinhos no meio da noite. Mas o Evangelho nos revela algo muito importante aqui. Jesus estava vendo tudo. Mesmo à distância, mesmo em oração, Jesus não perde de vista os seus. Ele vê o nosso esforço, nossas lágrimas escondidas, nossas batalhas silenciosas. No momento mais difícil, quando a noite está avançada, Jesus vai ao encontro deles, caminhando sobre as águas. Ou seja, Jesus caminha exatamente sobre aquilo que causa medo. Quantas vezes nós também ficamos apavorados diante das águas agitadas da vida? Problemas financeiros, doenças, conflitos familiares, incertezas, medo do futuro. E quando Jesus se aproxima, às vezes nós não reconhecemos. Os discípulos acham que Jesus é um fantasma. O medo faz isso com a gente. Ele distorce a realidade. Quando estamos dominados pelo medo, até a presença de Deus pode parecer algo estranho. Então, Jesus
fala uma frase que precisa hoje entrar no nosso coração. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Essa palavra é para você hoje, meu irmão e minha irmã. Jesus conhece o seu medo, Ele conhece o seu cansaço e Ele diz: sou eu, estou aqui, não tenha medo. Jesus entra no barco, o vento se acalma e tudo muda. A presença de Jesus traz paz, mesmo quando as circunstâncias não são perfeitas. O Evangelho termina dizendo que os discípulos ainda não tinham compreendido o milagre dos pães, porque o coração deles estava endurecido. E isso nos ensina que, às vezes, Deus já fez tanto por nós, mas o medo ainda fala mais alto do que a fé. Hoje, Jesus nos convida a confiar, mesmo quando Ele parece distante, mesmo quando a oração parece silenciosa, mesmo quando o vento é contrário. Se Jesus mandou você entrar no barco, Ele não vai te abandonar no meio do caminho. Ele chega no tempo certo. Ele caminha sobre o impossível e Ele entra no barco da nossa vida para trazer paz. Que hoje nós possamos ouvir Jesus dizendo ao nosso coração: coragem, sou eu, não tenha medo. Amém? E se essa meditação falou com você, eu te convido a deixar o seu like, pois isso ajuda a palavra de Deus a alcançar mais pessoas, e também a se inscrever no canal para caminhar comigo todos os dias na fé. Amém? E agora eu quero saber de você. Escreva aqui abaixo nos comentários: qual é o medo ou a tempestade que hoje você quer entregar nas mãos de Jesus? Que Deus te abençoe poderosamente e que Jesus esteja sempre no barco da sua vida. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo.